Da nossa questão de Kabbalah, a gente tem algumas nomenclaturas. Então, essas nomenclaturas, elas sempre são representadas exatamente, né, por abreviações. Então, essas nomenclaturas elas serão importantes de se entender porque elas vão ter abreviações e essas abreviações, né, elas vão fazer parte integrante do ensino da Kabbalah. Ou seja, eu tenho que saber dar nome aos mundos espirituais, aos objetos, e aí, então, eu consigo entender mais profundamente a linguagem da Kabbalah. Sabe que o estudo da Kabbalah não é um estudo simples, é um estudo que tem muita coisa a ser aprendida. Já entendemos que esse ensinamento ele não é feito de uma hora para outra, são anos e anos estudando, e que depende muito do quanto a pessoa se dedica. E cada um tem que ir no seu passo. Né? Não adianta você querer ir além, né, do que seu passo. Mas o importante é que você está aprendendo. Então, esses nomes, né, eles vão ter esses mundos espirituais e eles têm exatamente que ser aprendido. E o primeiro nome que nós temos é Arir Ampin. Esse primeiro Arir Ampin, ele representa, né, uma parte muito alta da árvore sefirótica. Ou seja, é uma parte Suf, é uma sefirote, uma parte de uma sefirote, onde é uma parte Suf de Rorimar, né? Ou seja, é a parte inicial aqui da árvore sefirótica. É uma parte bem elevada aqui em cima. E esse Airampim está falando aqui desse mundo que nós conhecemos como Atsilut. Então, toda vez que eu uso o termo Airampim, então eu estou falando desses mundos daqui em cima, tá vendo? A gente sabe que, então, toda vez que a gente vai estar falando de uma árvore sefirótica, a gente vai estar citando o nome, né? Citando o nome da onde a árvore sefirótica, da onde essa árvore sefirótica está e como ela está. Então, é importante saber, porque senão você não teria o endereço do que você está falando e de onde você está falando. E aí a gente sabe, então, toda vez que eu estou falando aqui, estou falando de Airampim, e Airampim também pode ter em vários mundos, por exemplo. Eu posso estar dentro de Keter e ter Airampim de Keter, ou dentro de Rorimar, ter Airampim de Rorimar, dentro de Binar, e etc. Eu tenho essa possibilidade também. Então, o que é Airampim? Airampim é um Parsuf de Rorimar. Esse Parsuf de Rorimar, ele é fundamental, né? Ele é inicial do mundo de Atsilut, de onde se origina todos os outros Parsufins, ou seja, a criação começa aqui em cima. Aqui em cima já é um mundo espiritual, a gente tem os planetas, mas é só uma alusão, mas na verdade aqui já não tem mais condensação, já é bem elevado. Então, a gente tem, então, né, essa questão, e aí é que a gente sabe que todos os mundos vão ter aqui de Airampim. Geralmente, nos textos sagrados ou nas traduções, eles não usam o nome em si, mas eles vão usar AA, tá vendo? Então, toda vez que eu vi o AA, né, esses dois A's maiúsculos, então eu estou falando de Airampim, veja, estou usando a nomenclatura, a abreviação, e aí eu tenho que entender isso para que eu possa saber que a A vai estar me falando desses mundos superiores.
A gente tem agora também uma parte que a gente fala muito na Torá, né? Muitas pessoas falam. E aí os cabalistas, né, eles usaram, assim como Moshe usou dentro da Torá a codificação das letras, eu tenho um outro nome que a gente chama de Abba, né? Abba, pai, é um nome usado para pai. Esse nome Abba, que é igual a pai, muitas vezes é muito mal interpretado dentro da Torá, porque acaba se fazendo uma alusão a algo que não é real dentro da Torá, não existe dentro da Torá, ou seja, trazer a Torá para o nosso mundo, como se fosse alguma coisa que aconteceu no nosso mundo. Não é assim. A gente tem que entender que essas linguagens são metafóricas. Por isso que muita gente não entende a Kabbalah. Ela tem que dar esse salto de falar, não, isso não é o que realmente está aparecendo aqui. A Torá está falando de mundos espirituais, não está falando de mundos físicos. Se a pessoa, então, entende isso, ela consegue avançar nos seus estudos. Então, Abba, pai, é o Parsuf de Rohimá. Então, veja, a construção desses Parsuf é exatamente, né, aquilo que a gente deve entender dentro do nosso avançar. Veja, então, agora que eu tenho o Parsuf aqui, eu tenho Abba. O que é Aba? Aba é Rohimá. Vamos marcar aqui nossa Sefirot. E a gente tem agora a construção do que é Aba. Então, toda vez que eu ver Aba na Torá, eu estou vendo uma ilustração da Sefirot Rohimá. Não tem nada que ver com o Pai aqui nesse mundo. Certo? Por quê? Aba é o criador do próximo grau. Compreendendo isso, então, eu vou avançando dentro da minha árvore Sefirot, que eu vou conseguindo montar ela, né? Ó, vamos escrever aqui. O nome da Sefirot aqui é Aba. Então, eu tenho o mundo de Airampim, que é esse mundo elevado, o mundo de Absolute. E agora eu tenho o nome Aba, que é referente a Sefirot, um Passuf de Rohimá. Aba é igual a pai. Então, eu sei agora que aqui eu tenho uma construção, né? E que na minha Torá, toda vez que eu leio a palavra Aba, o pai, eu estou falando dessa Sefirot, ou seja, da emanação divina que vem dessa Sefirot. Então, quando isso acontecer, quando a Torá falar, ou a linguagem do Zohar falar Aba, eu já sei que está falando dessa nossa Sefirot aqui. Fazendo uma ligação aqui, ó. Muito bem. Vamos prosseguir, então. Então, eu tenho já duas formas de linguagem dentro do Zohar que eu devo gravar para que eu possa continuar. Isso é muito importante. Porque senão, quando nós falarmos, a pessoa ela acaba não compreendendo o que está sendo falado e acaba sendo uma linguagem estranha para ela. Outra palavra é a palavra ima. Ima é igual a mãe. Também não tem nada que ver com uma mãe natural, mas tem a ver com a mãe superior, que é a Biná. Então, veja, eu tenho aqui a Biná, Ima é um Passuf de Biná, ou seja, é a Sefirot de Biná. Aqui eu tenho que aqui é um Passuf Rohimá. Aqui é um Passuf de Biná. Então, toda vez que eu leio a palavra mãe na Torá, eu não estou falando de uma mãe aqui nesse mundo. Então, eu estou falando de Biná. Com isso, eu cheguei a uma segunda parte de entendimento da minha
da minha árvore sefirótica. Então, quando eu leio na Torá, honre seu pai e sua mãe, não está falando para mim honrar Biná, né? Honre seu pai, que é Rohimá, e honre sua mãe, Biná, tá vendo? Ou seja, honre essas forças espirituais superiores, honre a sua vida, honre a sua reencarnação. É isso que está sendo falado aqui na Torá, veja. Todas essas palavras são construídas, são importantes. Agora eu tenho uma outra forma também de falar a palavra, né, que nós vamos entender aqui dentro da Torá, a palavra filho. Então, a palavra filho, muitas vezes a gente vê essa palavra dentro da Torá sendo descrita. Então, ela vai ser descrita como Zá, ou Zá, que vai ser chamado de Zeir Ampim. Agora eu tenho uma construção de Zeir Ampim, e aí aqui eu estou me referindo a um sistema chamado filho. Filho com relação à ave, que é a mãe, ou seja, esse filho aqui, esse sistema todo espiritual, é filho da mãe Biná, porque não tem nada que ver com nenhum filho nesse mundo, nem que existe um filho de Deus, nada disso. Isso tem a ver com um sistema que foi criado, não é? Pelo Eterno, e vai ser esse sistema filho, ele é todo essa parte aqui abaixo, a qual nós chamamos de Zeriampim, ou Zeir-Ampim, que é todas essas 6 sefirot aqui. Né? E aí a gente vai construindo a linguagem, a gente vai falando das nossas aulas, como tudo funciona. É muito, muitíssimo importante gravar tudo isso. Demora-se um tempo, aos poucos vai se gravando, se vê a aula, outro dia, assim a pessoa vai gravando, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho um sistema chamado Zeir-Ampim, e esse sistema, ele é chamado de ZA, tá vendo? Essa abreviação. Sempre que eu pego algum texto hebraico, vai ter lá ZA. Então, ZA, que está ligado às iniciais de Zeir-Ampim. Nukva de Malhut. Nukva, Malhut. Então, aqui, ela é uma sefirá singular de Sefirot. Sefirá singular de Sefirot. E ela vai estar ligada exatamente, não é? É a parte de baixo aqui da árvore sefirot, que é a Malhut. A gente deve lembrar que todas as sefirot vão ter uma Malhut. Assim como vão ter uma Keter, vão ter uma Binah, todas elas têm uma árvore sefirot dentro dela. Então a gente entende que eu posso ter Malhut de Binah, Malhut de Keter, assim como eu tenho todas as outras sefirot. Nesse caso, quando a gente fala Nukva, né, Nukva, Malhut, a gente está falando de Sefirot singular de Sefirot, ou Partsuf, que recebe de todos os Partsufins. Ou seja, em toda a árvore, ela vai receber, né, das outras partes. Ou seja, é o último mundo que pode estar aqui dentro, pode estar dentro de outras Sefirot também, mas está falando dessa parte. Então, toda vez que eu falo sobre essa Nukva, vamos lá, Nukva Malhut de Binar. Então, eu estou falando desse Malhut aqui, ó, que está dentro dessa árvore sefirótica daqui. Nukva Malhut de Malhut. Então, eu estou falando dessa parte aqui, que é sempre a última sefirot em todos os mundos, que vai receber de outras sefirot. Ou seja, ela é a parte final de recebimento. E aí, dependendo do grau que ela está, ela vai passar para outras sefirot. Isso significa que
essa é a Sefirot mais baixa de todos. Mesmo quando ela está no nível mais alto, ela vai ser sempre a mais baixa, sempre a que recebe. E quando chega no nosso mundo, ela não passa para mais ninguém, ela apenas recebe. Muito bem. Então, a gente vai vendo aqui a construção, né? E o mundo, então, de Atzilut é a soma de todas as criaturas, todas as almas, de todas, né? E toda essa razão se denomina Knesset Israel, Assembleia de Israel. Falando que aqui dentro, no mundo de Atzilut, está a soma de todas as almas. E agora a gente chega à palavra Israel. O que é a palavra Israel na linguagem da Kabbalah e na linguagem da Torá? Então, a palavra Israel é simplesmente igual à propriedade de doação, que é definido, né, como um Knesset Israel. Knesset Israel é a propriedade de doação. Então, se é a propriedade de doação, o que significa? É como se diz na palavra Israel. Né? Tem a palavra Israel. Quando eu separo essa palavra Israel, a gente já viu em outras ocasiões, eu tenho a palavra Israel. Vou separar a palavra Israel. Olhando assim, eu tenho, então, uma palavra de um país. Mas se eu separo, eu tenho a palavra Ishar, vou escrever em português, Israel, direto a Deus. Segundo a Cabala, segundo os nossos rabinos, quer dizer que todo aquele que é direto a Deus. E aí é chamado de propriedade de doação. Ou seja, é altruísmo, é a propriedade do Criador, que é a propriedade, nessa palavra Israel, é a propriedade de Biná, não é uma propriedade do nosso mundo, mas que existe na forma espiritual dentro do nosso mundo, dentro do ser humano. Então, aqui que vem a alma de Israel, é daqui que vem a propriedade de consertar todas as almas desse mundo. E com isso, essas palavras hebraicas vai derivar essa palavra aqui, ó, Israel, todo aquele que é direto a Deus, todo aquele que é direto a Biná, né, o Criador. Assim, Israel é a propriedade que aspira a alcançar a equivalência, ou seja, ser doador, é a propriedade de doação, igual à do Criador. Né? Ele vai aspirar isso. Então, com isso, ele vai ter que, né, aspirar essa questão e ser diferente, né, do que realmente nós temos aqui no nosso mundo. Assim, Israel é a propriedade de aspirar a alcançar equivalência de forma com o Criador. O que são as nações do mundo? As nações do mundo, descrita na Torá, são a aspiração à recepção do prazer. Naturalmente, essas duas propriedades estão presentes em todos, ou seja, a propriedade de Israel ou a propriedade das nações do mundo, que é de receber prazer. Então, todos os seres humanos têm essas propriedades dentro de si. Não estão dizendo realmente que isso é algo físico, né? Que as nações de escrita natural é algo físico, que Israel, escrita natural, é algo físico, mas é uma propriedade da alma do ser humano, onde ele vai definir se ele vai alcançar Biná, né? Através de Israel, a propriedade de doação, ou se ele vai ser nações, a vontade de receber o prazer imediato e de estar aproveitando de Deus de uma forma incorreta. E essa propriedade de Israel ela só vai poder ser desenvolvida com o aprendizado da Kabbalah e da Torá. Não tem como se aprender isso de outra forma. Bem, dentro dessa conotação, então, a gente avança aqui. Muito bem. Dentro também, a gente sempre vai estar falando da palavra Kri. A palavra Kri
uma palavra muitíssimo usada dentro das nossas aulas. E essa palavra Kli, ela significa um vaso. Por isso que a Torá fala, eu sou um vaso. No Taná está escrito que a gente vai ser um vaso na mão do oleiro. O oleiro é o eterno. Por isso que nós pedimos, a Cabala, ela ensina que a gente deve ter só um pedido, que Deus conserte o vaso, custe o que custar. O vaso ele tem que ser restaurado, né? O Kli, né, são desejos e aspirações, né, altruístas. E esse Kli, ele não pode, né, significar, né, um Kli de desejos egoístas. Isso que nós somos. Não pode ser. Isso não é um Kli. Né? Mais uma vez, esse Kli, desejo de aspiração egoísta, não são considerados um Kli. Então, vamos fazer aqui um desenho para a gente entender. Vamos botar uma forma aqui. Aqui houve inicialmente uma desinformação. O Kli, ele é formado somente de desejos altruístas. Aqui eu tenho um Kli, né? Um vaso. Por isso que muitas vezes a Torá fala um vaso nas mãos do oleiro. Dentro desse vaso não tem, né, desejos egoístas. Aqui só tem desejos de doação. Como eu me torno um Kli? Quando eu tenho desejos altruístas, desejos de doação. Para isso, eu não sou um vaso. Eu sou apenas algo que é diferente do Criador. Não tenho forma e equivalência com o Criador, então eu não sou um Kli. Esse aqui é um Kli. Esse Kli, ele só é formado a partir do estudo da Kabbalah, e tem essa configuração a partir do momento que eu estudo a Kabbalah, que eu entendo o que é doação, então eu me torno um Kli. E o contrário de um Kli é quando a pessoa tem desejo de receber para si mesma. Ela lida com as pessoas, sempre pensando no lucro, sempre buscando aquilo que não é a verdade da Kabbalah. Ou seja, todo conhecimento é inútil se eu não sou um Kli. Né? Então, isso vai significar que um Kli são os desejos corrigidos, adequados para a recepção da luz. Esses são desejos altruístas, como uma tela, como nos transformou de seres egoístas, ou seja, seres que tinham desejo de receber para si mesmo, para seres altruístas, seres que desejam doar. Então, o coração humano que recebe todas as sensações é chamado Kli. É o reconhecimento de sensações, o vaso espiritual, o único vaso do qual o Zohar fala. É o desejo de entregar ao Criador. Pegar todos os desejos do homem ao Criador, como se dissesse que ele concorda de todo o seu coração e renuncia tudo de si por amor a Hashem. Essa é a intenção completa e verdadeira chamada Lishma, por amor do Criador. Então, esse é todo o desejo, toda a forma que nós devemos existir, somente para o bem do nosso Pai, do nosso Rei Hashem. Tudo que nós fazemos é por amor a Ele e que a gente tem o desejo de lidar com essas pessoas por amor puro e genuíno. Então, aí você se torna um Kli. As Sefirot. Sempre que a gente vai falar de Sefirot, a gente está falando dessas Sefirot. E pode ser que a gente também esteja falando, quando não tiver a nomenclatura, as Sefirot dentro dessas Sefirot também são Sefirot. E aí a gente sabe que cada uma Sefirot vai ter um nome. A gente tem a primeira Sefirot, que é Keter. A segunda, aqui em Keter, a gente vai ter o nome Erie, Aleph, Rei, Yud, Re. Esse nome Erie, ele é o nome que parte da primeira instância da letra e ele
é um nome muito elevado, é um nome que a Shem se apresenta para Moshe. Quando Moshe, então, reconhece esse nome, é porque ele chegou nesse nível de entendimento, e rompeu com as barreiras junto com o Eterno, e ele, então, chega nessa altura da árvore sefirótica, ele chega realmente ao nome de Erie. Então, a gente tem aqui relacionado a Ket esse nome também. Toda vez que a gente falar Erie, a gente está falando do nome mais elevado do Eterno, e esse nome vai estar aqui nessa Sefirot. Quando, então, a gente parte para Rorimá, a gente vai estar falando dessa outra Sefirot, que a gente aqui especifica como um planeta, mas que é um mundo espiritual. Na árvore sefirótica mesmo, não é descrito como esses planetas. Então, a parte mais básica. Então, aqui eu tenho o nome Yud e Re somente. Eu não vou ter o nome Rie, mas somente o nome Yud e Re. Esse é o nome sagrado que está aqui dentro dessa Sefirot, Yud e Re. Então, eu sei que aqui é mais uma Sefirot. Muito bem. Agora, quando eu estou aqui em Binah, que é outra Sefirot, eu já vou ter o nome Adonai, Yud Re Vav Re, e ele vai estar exatamente formado por esse nome com as mesmas Nekudotes da palavra Elohim. Então, eu tenho um nome Elohim e as Nekudotes, que são os sinais maçoréticos que existem naquela letra, são as mesmas que vão acompanhar essa letra aqui dentro dessa Sefirot. E eu não tenho possibilidade de fazer isso, de colocar aqui, porque a gente não tem um teclado adequado. Então, eu venho para Hesed, e Hesed é uma outra Sefirot. Dentro da Sefirot de Hesed, então eu vou ter o nome El, ou seja, aquele nome que é formado por Aleph e por Lamed. Esses nomes são os que dão força ao planeta e a parte divina que faz com que o planeta exista. Então eu chego a devorar, né? Eu estou aqui em Hesed, com o nome El. Todas essas são sefirotes, tanto externa como internamente. Todas essas sefirotes são sentimentos, são emoções dentro do ser humano. E aí eu chego, então, em Devorah, eu tenho a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que traz julgamento. Elohim, o Elohim, ela é formada das seguintes letras e vão estar aqui dentro de Devorah. A gente chega em Tiferet, e aí agora a gente tem, né, outra Sefirot. Dentro dessa Sefirot a gente vai ter também o nome Yud Vav Re, mas ela vai ter somente o nome Yud Vav Re. Eu desço então para as outras Sefirotes. Aqui eu vou ter Adonai de Sevaot, e aqui também Adonai de Sevaot. Existem essas letras lá no nosso canal. Aqui eu tenho o nome Shaddai, nessa Sefirot. E, finalmente, em Malhut, eu tenho o nome Adonai. O último nome aqui, que é Adonai. Muito bem. Dentro dessa construção, agora eu tenho todas essas partes aqui que estão falando da árvore sefirótica e dessa primeira construção.